Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar sobre o livro Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, publicado em 2003. Este trabalho foi apresentado no IRPA pela turma 732 na matéria de Filosofia. Os integrantes do grupo são Kaique Oliveira, Daniel dos Anjos, Elaine Laumi, Isaac Formiga, Kailana Oliveira, Lucas Alves, Roosevelt e Vitória Amorim. Oi pessoal, eu vou falar sobre o contexto de Bauman, que é sobre o livro. Zygmunt Bauman nasceu em 1925 na Polônia. Ele viveu numa época onde as coisas eram diferentes e viu a transição disso para o mundo pós-moderno. Ele começou a ter muitas responsabilidades. Ele estudou sociologia e foi soldado do exército polonês e instrutor de ciências políticas do exército. Durante a Segunda Guerra, em 1945, ele conheceu Janina no acampamento de refugiados durante a Segunda Guerra. Se casou com ela e ficaram durante a vida toda, como um grande amor em seu sucesso, liquidez. Como já vimos, o Zygmunt Bauman teve vida de conquistas bem sólidas. Nesse livro ele fala justamente sobre liquidez do amor, dos relacionamentos e da sociedade no geral. Ele considera que escreveu um novo livro sobre um amor líquido. E então ele teve possibilidade de fazer um livro. Capítulo 1. Apaixonar-se e desapaixonar-se. Nem no amor, nem na morte pode ser penetrado duas vezes. Menos ainda que no rio de Heráclito. Eles são, na verdade, suas próprias cabeças e seus próprios rabos, dispensando e descartando todos os outros. Então, Bauman faz essa afirmação, que compara o amor com a morte, né, que é um evento, e que eles vão acontecer apenas uma vez na vida de uma pessoa. Então, ele fala que não se tem como fazer melhor na próxima, porque são eventos que vão acontecer pela primeira vez e são eventos marcantes, impactantes na vida de uma pessoa. Além de ser um evento único, o amor é imprevisível. Então você nunca vai saber quando ele vai acontecer. Ele vai chegar de repente na sua vida e você vai ter que lidar. E não se aprende a morrer, não se aprende a amar. Então não tem esse de na próxima eu faço melhor, porque não tem como. Você não tem como morrer duas vezes. Inclusive no livro ele faz até uma comparação com o Tom e Jerry, que nos desenhos os gatos podem até ter 7 vidas e não sei o que, mas na vida real não é assim. Na vida real vai acontecer uma vez e você vai ter que aprender com essa experiência única que você vai ter. Então não tem chance de fazer melhor na próxima. Tentamos estabelecer leis antecedentes para criar ilusão de regularidade na vida e de aprendizado. Então as pessoas podem até ter a ilusão, criar questões e a ilusória de que elas vão estar aprendendo com as relações que se seguem na sua vida, mas não tem como. Só realmente a experiência para as pessoas terem a real noção do que é o amor verdadeiro. Ele afirma também que podemos nos apaixonar mais de uma vez, mas amar não. O autor deixa bem claro no livro que a paixão é normal de acontecer. A gente pode se apaixonar mais de uma vez, porém o amor verdadeiro, o amor em si, ele não acontece mais de uma vez, ele é apenas único. Afinal, a definição romântica do amor como até que a morte nos separe está decididamente fora de moda. Na sociedade atual, essa questão do até que a morte nos separe, o autor fala, né, que está fora de moda, não está em questão muito por conta da questão da efemeridade das relações, como as relações são dinâmicas e de como elas mudam. Então, ainda tem, mas ele fala que não é mais tão usado essa questão de, por exemplo, de um casamento, a pessoa falar que até que a morte nos separe e tal. O padrão do que é amor caiu. Então, o padrão do que é amor mudou e a concepção das pessoas, segundo Bauman, na sociedade atual mudou em relação a isso, né, do que é amor realmente. Mais experiências amorosas aumentam a ilusão de que amar é uma habilidade que podemos aprender e melhorar. Então, ele critica, né, que as pessoas têm essa ilusão de que várias experiências românticas ali que elas têm ao longo da sua vida por conta da paixão, do desejo e tal, vão dar essa questão de que a pessoa pode ter uma relação melhor, as próximas relações vão ser melhores porque ela teve essas outras experiências e que ela vai poder ser melhor e se entregar melhor na relação quando, segundo ele, não é assim. Não tem como você aprender na sociedade de hoje. As pessoas não aprendem direito o que é amar de verdade. E não tem como, né? Segundo ele próprio lá atrás. O conhecimento do amor como algo curto e impactante, algo estimulante, mas não tão estimulante quanto o próximo amor provado. Uma exercitada incapacidade para amar. Ele fala que as pessoas hoje têm essa exercitada incapacidade para amar, que elas não conseguem aprender com essas relações. Então a ilusão de que essas relações vão fazer elas terem umas relações melhores no futuro. E como ele próprio falou, o amor é um evento único, então não tem muito como você aprender a amar com essas relações. Na verdade, as pessoas estão desaprendendo a amar, do desaprendizado do amor. Bauman faz referência à obra O Banquete de Platão. O personagem Sócrates, em determinado momento,
alega que o sentimento amoroso na verdade diz respeito ao desejo de construir algo grandioso em companhia de alguém que se admira, ou seja, o amor não diz respeito ao desejo de estar com alguém que esteja especificamente belo, atrativo ou inteligente. Mais do que isso, diz respeito ao desejo de estar junto com alguém e de construir algo com essa pessoa, ou seja, existe uma ideia de projeto de vida por trás da noção do amoroso. O fascínio da procura de uma rosa sem espinho nunca está muito longe e é sempre difícil de resistir. O amor nessa fase tem a ver com um desejo de construção, de exercício. Ele não é conquistado de forma bem acabada, não é um estágio para o ingresso e pronto, acabou. É preciso que ele esteja mantido passo a passo em um processo constante de aperfeiçoamento. E eu tenho que querer me entregar para assim juntos criarmos algo novo. Em contrapartida, na contemporaneidade, as relações afetivas não são estabelecidas por uma ideia de permanência ou de uma construção de vínculo a longo prazo. Uma ideia de paz seria acreditada por Platão. Ao contrário de nós, vivemos em uma sociedade consumista, muito influenciada por critérios de ordem econômica, e nos faz transferir a lógica do consumo para a lógica do relacionamento afetivo, que significa que nós entramos em uma relação amorosa mais ou menos da mesma forma que entramos em uma relação de consumo. Nós esperamos adquirir um bom serviço e um bom produto, e daí vem um ponto importante. Um produto é algo que achamos em uma prateleira pronto para ser adquirido, e não um relacionamento que tem que ser construído a longo prazo e aperfeiçoado. É como se nós estivéssemos tornando mais imediatista e sem tolerância, nos lançamos em relacionamentos para melhorarmos o outro e nos melhorar. Por isso, as consequências de transformar o relacionamento afetivo em extensões das relações de consumo é que na prática as pessoas acabam esperando de um relacionamento o que eles esperam de um investimento econômico. Dizendo de outra forma, assim como o investidor da bolsa gasta tempo e dinheiro e recursos para adquirir uma determinada ação e espera em contrapartida uma compensação financeira disso, ao se envolver em um relacionamento, os membros desse relacionamento também fizeram um investimento de tempo, de recurso, de afeto e de emoção, de alguma forma esperando uma compensação por parte do parceiro. E o grande paradoxo aqui é que na visão de Bauman, que ninguém faz uma jura de fidelidade a uma ação econômica. Você faz um investimento na bolsa, mas descarta a relação quando surge alguma ação melhor. Justamente por isso, Bauman vê os relacionamentos contemporâneos são caracterizados por uma dupla de ansiedade. De um lado, os parceiros envolvidos em um relacionamento afetivo estão constantemente ameaçados pela perspectiva de serem descartados ou substituídos por produtos de melhor cotação. E por outro lado, permanecer num relacionamento também causa ansiedade. E segundo grau, não tem somente pelo fato de estar com outra pessoa. Implica em se tornar o futuro ainda mais incerto e inseguro. Tá com uma pessoa, dá umas perspectivas que posteriormente o futuro oferece. Já são muitas nebulosas. Ninguém sabe o que lhe reserva para duas pessoas. E isso ainda é pior, afinal de contas. Estar com alguém implica em abrir mão de sonhos, dar apoio e recalcular rotas de vida. O relacionamento que pode se tornar de fato estar junto é mais difícil de ser mantido. Parentesco e afinidade. Bauman faz uma diferenciação entre as duas formas de se manter ligado a uma outra pessoa na contemporaneidade. De um lado estão as relações de parentesco, por exemplo, um pai e um filho. Mesmo que eles não se gostem, esse relacionamento é factual e nada pode mudá-lo. Na outra ponta estão as relações de afinidade. As relações de afinidade dizem respeito aos processos de simpatia, multa de gostos recíprocos, são relações de amizade ou de afeto em um relacionamento amoroso. Para Bauman, tradicionalmente os relacionamentos de afinidade exigem mais energia para que sejam mantidos, ou seja, eles precisam ser cultivados para serem mantidos vivos e precisa estar presente, é preciso negociar e é preciso manter próximo da pessoa com quem se tem afinidade, até porque ao passar do tempo a tendência é afrouxar e dissipar. Por isso o autor extinguiu ao longo da história recursos para transformar os relacionamentos pautados afetivamente ou na afinidade em relacionamentos de ordem de parentesco. A instituição do matrimônio, o casamento tradicional, faz isso e transforma alguém que está ligado teoricamente do ponto de vista de afinidade em uma pessoa com parentesco.
O autor faz uma observação interessante de que na contemporaneidade, mesmo as instituições que ao longo da história da humanidade foram vistas como irrevogáveis, totalmente sólidas, como o matrimônio, não são mais, afinal de contas. É possível se divorciar ou se separar de alguém, e a sua conta para uma tendência que os relacionamentos sejam todos ocupados ou desenvolvidos de acordo com a lógica da afinidade. Ou seja, eu vou me manter próximo das pessoas que de alguma forma são simpáticas a mim, ou eu sou simpático a ela, e se manter próximo dessas pessoas enquanto a simpatia dura, e depois que isso acaba, o relacionamento se destrói. Uma outra forma de transformar um relacionamento de afinidade em parentesco é a pessoa ter um filho. Com um filho, elas sempre vão ter um relacionamento de pais dessa criança. Assim, elas vão ter um parentesco. Para ilustrar como as relações contemporâneas acabam sendo totalmente dominadas e controladas pelo critério da atividade, Bauman faz referência ao impacto do mundo digital na forma como as pessoas têm contato entre si. Ou seja, por meio das redes sociais, ele tem disposição de contatos e pessoas com quais ele pode se oferecer um diálogo. Então, existe sempre a possibilidade de encerrar, bloquear ou silenciar um contato que esteja especialmente incomodando, que do seu ponto de vista não seja oportuno para aquele momento da minha vida. Dessa forma, é como se o critério do mundo digital acaba policiar offline da nossa vida, e concreta porque elas acabam sendo criadas a partir de uma lógica de afinidade. Em uma entrevista, Bauman diz que o que mais atrai as redes sociais e as amizades feitas pelas redes sociais é como é fácil você se separar dessas pessoas, se desconectar delas. Porque você ali, num relacionamento real, você para se separar acaba assim, tendo uma emoção, acaba ficando triste com a separação, acaba tendo que mentir, falar, ter que dar uma desculpa, uma razão por aquilo, sendo que na rede social você simplesmente tem que se desplugar, se desconectar daquela pessoa, bloquear ou então não falar mais com ela. Vamos agora ao capítulo 2, intitulado como Dentro e Fora da Caixa de Ferramentas da Sociabilidade. Homossexuais. Antes de começar a falar de fato sobre o capítulo, é importante destacar a definição de homossexuais, que mesmo parecendo como homossexuais, não tem o mesmo significado. Isso pode vir a confundir as pessoas, que podem achar que tem o mesmo significado. Mas, homossexuais nada mais é que a atividade sexual dos seres humanos. Bom, segundo Bauman, o sexo é uma atividade básica de toda cultura. A proibição do incesto, que é a divisão das fêmeas disponíveis e indisponíveis para a combinação sexual, sendo assim o primeiro ingrediente de que o Homo sapiens foi dotado por natureza. Ele ainda diz que o papel do sexo não foi algo acidental, e sim uma espécie de necessidade do ser humano, onde a pessoa sente que precisa da outra pessoa. Por mais autossuficiente que ela seja, ela ainda vai se sentir incompleta e ansiar pelo outro, pela convivência, pela presença da outra pessoa. Bauman afirma que houve uma mudança antropológica em relação ao significado do sexo, onde o sexo possui um papel decisivo e definidor nas relações humanas, de modo que sua busca nos torna mais sociáveis, pois muitos dos contatos das pessoas são baseados em desejos sexuais. É como se Antero, irmão de Eros, e gênio vingativo do amor rejeitado, tivesse tomado do seu irmão o domínio sobre o reino do sexo. Antero é como se fosse a antipatia, a aversão, o oposto de Eros. E com isso, o autor quis fazer uma espécie de analogia, na qual, no ponto de vista histórico, o sexo sempre foi definido como uma ideia de procriação, construção de uma família, e em algumas sociedades era visto como impulsos e valores religiosos, ou seja, um ato sagrado. Porém, hoje em dia é visto como uma ideia totalmente diferente, desassociada da ideia de algo sagrado ou criação de uma família. Isso foi motivado pelos avanços medicinais e da ciência contemporânea, que possibilita manter uma relação sem ter filhos, ou ter filhos sem necessariamente ter uma relação, o que gera uma competição pela responsabilidade da reprodução. A possibilidade de ter um filho de modo artificial faz com que eles sejam considerados como objetos de consumo, de modo que as pessoas escolhem como querem o filho, como se escolhe um produto, que ela pega o catálogo, olha os modelos e escolhe como ela quer, o que mais lhe agrada. No caso dos filhos, escolhem os doadores com as características que mais lhe agradam,
Se ela quer uma criança loira de olho azul, ela vai escolher um doador loiro de olho azul. Se ela quer uma criança alta, ela vai escolher um doador que seja alto. Antigamente, os filhos eram bons investimentos, ou seja, quanto mais, melhor. Eles eram criados de maneira dura, tratado como um operário qualquer, que trabalha por necessidade e não porque sente prazer em trabalhar, porque gosta de trabalhar naquilo. Era puramente por necessidade. O contrário de como é hoje, que não se tem filhos por querer ser pai e ser mãe, e sim para suprir suas necessidades. Muitos veem os filhos até como um problema, algo que irá dar mais custos ou até mesmo impedi-los de fazer algumas coisas, como seguir uma carreira, se relacionar com outras pessoas e etc. A ciência permite o sexo sem a reprodução, o que faz com que muitas pessoas façam o sexo só por fazer, sem atribuir um valor sagrado, único, apenas pelo prazer. No mundo moderno, todas as manifestações saudáveis e perversas em matéria de instinto sexual são toleradas, às vezes usadas como terapia e como um caminho para a felicidade individual. A gente vai falar um pouco agora sobre a segunda parte do segundo capítulo do livro Amor Líquido, que ele introduz um pouco de como as relações são fluidas e como acontece a relação em grupos na sociedade atual. Para introduzir, a gente traz uma frase que dá início ao capítulo: quando não há qualidade, busca-se pela quantidade; quando não há duração, busca-se pela rapidez da mudança. Ele já introduz um pouco essa ideia de liquidez que a sociedade atual possui devido aos avanços tecnológicos e a facilidade que a gente tem de construir e de desfazer relações, e a velocidade que um simples aparelho que você consegue colocar na palma da mão possibilita na hora de fazer e desfazer amizades de acordo com as necessidades que você tem. No passado, procuramos por adivinhos e astrólogos para satisfazer nossa ansiedade. Com o futuro, esses entregam um futuro pré-decidido que ajuda a tirar o peso das nossas responsabilidades. Ele discute a ideia dessa mudança antropológica, que acho que vocês já viram anteriormente, essa evolução das relações de acordo com as mudanças de eras. As tecnologias evoluíram e influenciaram diretamente na forma como a gente se comunica com outras pessoas. Essa parte de futuro decidido hoje em dia toma outra forma. Você pode imaginar que quando se encontra em uma situação de ansiedade e não se sabe o que fazer, é falado para você se reanalisar, olhar para dentro de si e entender o que está acontecendo com você, para se perguntar se aquilo é realmente válido para você, porque a valorização do indivíduo se tornou muito importante nesse processo. No mundo líquido, os especialistas encontram outras coisas que podem ser atribuídas à sua ansiedade. Os especialistas podem então recomendar mais apreço e cuidado por si mesmo, assim como depender menos dos outros, ter perspectivas e expectativas mais realistas. Pouca dependência é igual flexibilidade. Dependência é igual pouca flexibilidade. A ideia de que nada está ligado diretamente uma coisa à outra, né? É a ideia de que estamos em uma modernidade líquida e que se ligar de uma forma muito expressiva a alguém significa dependência, que você não pode depender muito do próximo. Você tem que estar, de certa forma, cuidando da sua individualidade, se tornando um ser o mais individual possível, para poder se tornar mais fluido e ter a capacidade de interagir com fluidez numa sociedade fluida. Distanciamento e falta de compromisso.
Evite abraços muito apertados. Quanto mais profunda e densa é uma ligação, compromisso e engajamento, maior é o risco. Apostar todas as suas fichas em só um número é a máxima insensatez. Em um mundo onde a sua lista telefônica não tem limites para a quantidade de telefones registrados, essa coisa de apostar somente em uma resposta em um chat de mensagem não se torna significativa ou válida. A ideia de quantidade é como aquela primeira frase que a gente leu na introdução da apresentação. Se você não consegue a singularidade, você tem a quantidade, porque você consegue fazer 500 amigos em um único dia e desfazer essas 500 amizades com alguns cliques. Não é algo difícil. De acordo com a sua necessidade, você faz e desfaz amigos. Você precisa estar ligado a essa modernidade líquida para se tornar apto a sobreviver. A sua angústia, ela vai deixar de ter significado a partir do momento que você se torna um ser com fluidez para conseguir conviver nessa sociedade. Seu celular está sempre tocando ou assim você espera? É uma frase introdutória de um dos trechos do livro, onde ele discute a ideia de relacionamento, economia e como a gente constrói as nossas relações baseadas em valores. Ok, para fechar, se conectar emocionalmente com alguém distante é possível, assim como é possível estar distante emocionalmente de alguém que está próximo fisicamente. A ideia de construção de relações, de que a tecnologia ela desconfigurou a forma como a gente entendia as relações. Hoje não é mais necessário estar presente, olho no olho, corpo com corpo, para poder se ter uma relação afetiva ou mais próxima com alguém. Você pode ser tão próximo de um amigo que está fora do seu espaço físico, a quilômetros de distância, pelo seu celular, mas não pode ter uma relação tão próxima com alguém que está próximo de você, algum parente, familiar ou alguém que frequenta os mesmos espaços que você. É a ideia de liquidez e que com um único clique você pode desfazer aquela amizade distante e procurar outra com a mesma facilidade. Você é o único ponto estável num universo de objetos em movimento. E assim o são igualmente, graças a você, suas extensões, suas conexões. A ideia de valorização do indivíduo e de que todas as conexões são líquidas e simples de serem desfeitas. E com cliques você faz, com cliques se desfaz. E que você é o único ponto que deve ser valorizado, porque você é o único ponto estável. É o único ponto que importa, porque é você que se liga e se desliga às outras pessoas. A concepção de como as relações são muda. A concepção de amizade, de amor, de proximidade, de construção de laços com outras pessoas se descaracterizou. Terceiro capítulo. A dificuldade de amar o próximo. No terceiro capítulo do livro Amor Líquido, Bauman fala sobre essa dificuldade de amar o próximo. E ele inicia o capítulo falando: amar o próximo como a ti mesmo. Como já sabemos, essa ideia é contida na Bíblia. E Bauman, já sabendo da realidade, mostra que essa ideia de amar o próximo como a ti mesmo é um pouco ingênua. Porém, para ele, essa é a base da nossa civilização. Para ser chamado realmente de civilização, tem que ter empatia com o próximo e não enxergar somente a ti. E não ver as conquistas dos outros como algo ruim, não enxergando o próximo como um inimigo, mas como uma pessoa assim como você, que merece respeito e afeto. E isso torna um dos pilares para que podemos criar uma sociedade melhor. Ressaltando, amar o próximo como a ti mesmo, então ele fala que para amar a si mesmo, primeiro tem que amar o próximo. Você só vai amar a ti mesmo quando alguém estiver amando você. Duas pessoas de ego iguais se encontrando para alimentar ainda mais um ego e se sentir amado. Então Bauman fala que a capacidade de amar ao próximo implica também na capacidade de reconhecer o próximo como a ti mesmo, ou seja, ele é diferente de você, porém também não é igual. Ou
seja, a pessoa tem as mesmas características e os mesmos direitos que qualquer um outro ser humano. Essa pessoa tem que ter o direito à vida, de ser amado e ter principalmente o direito de ser respeitado e tratado de forma igual. Algumas citações de teóricos. Bauman cita também alguns teóricos que abordam o tema, como Manuel Levinas, que fala sobre as diferenças de etnia, cultura, gênero e caráter de pessoas que são importantes para o desenvolvimento ético e moral das pessoas, pois ao entrar em contato com as pessoas que é diferente de nós, que somos capazes de crescer existencialmente, procurando saber e conhecer e não criar os ideais de certo ou errado de características alheias. Tem também algumas citações de filmes que ele faz ao decorrer desse capítulo. Bauman traz 2 filmes com exemplos com a aplicação da ideia do que era amar o próximo, que é A Lista de Schindler e As 200 Crianças do Dr. Korczak. No filme A Lista de Schindler, onde o contexto se passa na guerra e no Holocausto, durante a guerra, ele encontra uma grande oportunidade de crescimento econômico, onde havia um grande exército de mão de obra barata à sua disposição, que eram os judeus, e eles estavam refugiados, escondidos, pois os judeus estavam precisando, se sustentar de alguma forma. Então, o Schindler, ele abre uma fábrica que produz utensílios domésticos e conseguir faturar em cima dessa mão de obra barata. No entanto, ele apenas visava os judeus, para ter um lucro pessoal, e acaba tornando um dos maiores exemplos de amor ao próximo, pois Schindler se dispõe de todo o seu lucro que ele conseguiu na fábrica para salvar o maior número de vidas. Já no filme As 200 Crianças do Dr. Korczak, fala sobre a última parte da sua vida, onde ele havia construído um orfanato conhecido como a República das Crianças. Nesse orfanato ele instalou um modelo de democracia e autogovernança, ou seja, essas crianças do orfanato que escolhiam quais seriam as regras ou não, e como criar e aplicá-las. Nesse filme aborda um exemplo de amor próximo, onde o doutor dedicou e entregou sua vida às crianças, e o doutor, não conseguindo viver mais sem as crianças e sem achar sentido mais a sua vida, ele seguiu com elas junto à morte. Quantificação em relação ao amor ao próximo. Então, o que o Bauman quis dizer entre as duas obras, como nossas relações são metrificadas, ou seja, nossas atitudes são medidas de tais formas que nos impede de perceber os atos de solidariedade e etc. O que ele quer dizer é que, na percepção das pessoas, eles vão engrandecer o Schindler, porque ele salvou mais de 1000 judeus durante a guerra, e já o Dr. Korczak, ele não salvou nenhuma vida. Então, Bauman diz que não podemos usar a quantidade numérica para medir as relações de amor. Então, o Dr. Korczak seja um melhor exemplo de amor ao próximo do que Schindler, pois teve um grande gesto de humanidade ainda mais grandioso, que foi entregar a sua própria vida às crianças. A valorização da hostilidade. O outro teórico que Bauman cita é o Lao Tzu, onde a sua principal ideia fala sobre confiança. Para ele, o ser humano tem um profundo desejo de acreditar e confiar no próximo. E Bauman fala totalmente ao contrário. A gente só relaciona com as pessoas por causa da sua desconfiança em relação ao próximo. E ele traz alguns exemplos como shows de televisão que criam a ideia de competição e de desconfiança. Programas onde as pessoas se relacionam de forma competitiva e hostil, onde estão o tempo inteiro desconfiando um dos outros e nunca se relacionando de forma cooperativa. A normalização do sentimento. No mundo de hoje, onde presenciamos a evolução da tecnologia e da informação, notícias de tragédia, sofrimento e morte se tornam cada vez mais comum, onde os problemas são mostrados, porém não mostram a solução. E isso faz com que o nosso sentimento se acostume com esse mundo de sofrimento e uma defesa de ignorar. No processo de globalização. Nesse processo de globalização, acontece a desconexão de pessoas que estão próximas, ou seja, pessoas que moram na mesma cidade, porém conversam de assuntos diferentes da vida prática, como o seu dia a dia no trabalho, etc. Esse distanciamento, essa desconexão entre essas pessoas é dado como distanciamento das camadas sociais, ou seja, esse movimento de pessoas que estão próximas e essa aproximação com pessoas que estão distantes tem um certo critério social, dividido em camadas. Uma camada superior, que é constituída de pessoas favorecidas do ponto de vista econômico, e uma camada inferior, que é constituída de pessoas desprovidas do ponto de vista econômico. Então, as pessoas que têm uma deslocação maior do que a sua própria cidade são classificadas como pessoas de elite, e as pessoas da camada inferior estão mais presas à questão da sua própria cidade. Então, essas pessoas acabam a enfrentar uma dificuldade diferente do que a sua percepção de vivência diz. Então, esses problemas da cidade em si se dão a respeito da camada inferior, que para a camada superior é totalmente diferente, pois eles podem sair da cidade quando eles bem entender. Então, o que esse processo de globalização tem a ver com a ideia de amor ao próximo? O que Bauman quer dizer é que, pelo fato da classe de elite sair da cidade quando bem entender e não conviver com a classe que seja diferente da sua, isso dificulta a capacidade dessas pessoas ter um contato de convívio com as pessoas de classe diferente, ou de tolerar diferente, Como se esse problema de convívio de pessoas diferentes agravasse ainda mais a dificuldade de amar ao próximo, onde essa classe social pudesse apenas invadir desse convívio de classes diferentes quando ela bem entender.
A intensificação da segregação das camadas sociais. Para Bauman, essa elite tem a possibilidade de criar barreiras físicas na cidade que promovam a separação e segregação dessas classes sociais e a convivência entre elas, como por exemplo condomínios fechados, onde uma certa pessoa pode entrar ou não, e também espaços espinhosos, que é quando o local é muito frequentado por moradores de rua, e esses espaços costumam ter estruturas que se tornam incômoda a permanência nesse local, como pedras, coisas pontudas no chão e etc. Então, essas coisas existem para poder determinar quem pode ficar ou não, ou entrar ou não em tais locais. E essas construções acabam privilegiando uma lógica de segregação, que acaba chamando de mixofobia, que é chamado de o contato com o diferente. Em seu último capítulo, intitulado Convívio Destruído, Bauman vem falando sobre os refugiados e como eles são inseridos, ou melhor dizendo, como eles não são inseridos na nossa sociedade. Para ele, a forma de organização da sociedade moderna é uma indústria de produção de lixo humano, uma expressão forte utilizada por ele para se referir às pessoas que vivem à margem da sociedade e em especial aos refugiados. E essa tal produção se manifesta tanto na ordem social, pois em todo modelo de ordem há uma seletividade e a matéria-prima humana que não consegue se adequar a essa ordem é descartada. E também se manifesta no progresso econômico, onde os modos de subsistência que não se encaixam nos padrões de produtividade são desvalorizados e não garantem ou mesmo não permitem mais a sobrevivência dos que o fazem. Durante muito tempo tentou-se neutralizar as consequências dessa produção de lixo, criando-se espaços para o manejo desse lixo humano como uma espécie de aterro sanitário. Um exemplo são os países chamados de terceiro mundo durante o processo de colonização, que eram, em sua maioria, vistos como grandes depósitos de pessoas inúteis e não civilizadas. Porém, para Bauman, à medida em que o processo de globalização, a qual ele chama de difusão planetária, a existência de aterros de lixo humano se torna cada vez menor e, em contrapartida, a produção de lixo humano continua aumentando. O autor afirma que a criação do Estado moderno coincidiu com a emergência das pessoas chamadas pessoas sem Estado, que ele categoriza como seres a quem as leis não se aplicam e cuja a destruição não acarreta punições. É aqui que ele fala sobre os direitos humanos, que não são aplicados às pessoas sem Estado. Ele fala ainda que a ideia de direitos humanos é uma abstração, e que essa abstração não garante proteção, a menos que ela esteja ligada a um Estado, que no caso ele cita a Inglaterra e a França como exemplo, e para ele os direitos humanos, que deveriam ser teoricamente inalienáveis, são inaplicáveis e só seriam garantidos caso os humanos em questão sejam cidadãos de algum Estado soberano. Nesse grupo de pessoas sem estados, a quem os direitos humanos não são aplicáveis, ele cita também os sem-teto, e para ele também são sem direito e sofrem porque não existe lei que se aplique a eles e porque eles não podem recorrer a nenhuma proteção contra a condição a que foram submetidos, que no caso é a ausência de moradia. Zygmunt traz ainda o nascimento ou a natividade como única forma natural de ingresso do Estado-nação, sem que haja a exigência de testes ou questionários. E fora isso, para entrar em outro Estado soberano, a pessoa só pode fazê-lo, se ele atingir a nudez social, onde precisam despir-se literalmente de todos os adornos do local anterior e passar por uma espécie de quarentena, onde eles são isolados, tanto de seus pertences quanto de todo o seu passado e sua cultura. E essa seria uma forma de reduzir essas pessoas a um tipo de matéria-prima totalmente destituída de forma específica e de adequá-las,
as formas da seita. E ainda que haja essa inserção ilusória, né, do refugiado em outra nação, é como se eles não tivessem mais um lugar próprio para viver. Bauman utiliza esse capítulo ainda para falar do que ele chama de ménage à trois, que é uma trindade constituída de território, estado e nação. E para ele, e qualquer um dos membros dessa trindade não estiver associado aos outros dois, ela se transforma em uma anomalia. Refugiados que não estão dentro dessa trindade são vistos como vidas que não valem a pena ser vividas, pois eles não conseguem se inserir nem ao espaço e eles estão se locomovendo a todo momento sem criar ligações com o espaço. E é aí que entra a ligação com o amor líquido, né? O tema do livro, onde por ser uma pessoa sem nenhum vínculo com o lugar que se encontra e agora também sem vínculo com o local de origem, graças à nudez social, eles perambulam por Nowheresville, que seria uma espécie de não lugar, onde eles se encontram despidos do seu passado, graças aos processos de imigração, e sem nenhuma perspectiva de futuro, graças à xenofobia e à falta de oportunidade no local que agora vive. E além de, é claro, viverem no presente, onde a vida deles, teoricamente, não vale a pena para a sociedade e onde eles não têm nenhum direito a nada.